do compartilhamento de despesas. Isso daqui é muito interessante usar para holdings e grupos de empresas. Por quê? O compartilhamento de despesa é vamos dizer assim, um critério que a Receita Federal adotou ou possibilitou de utilizar e repartir as despesas entre as empresas do grupo, certo? Então, cada entidade tem que respeitar lá, nenhuma não paga a conta da outra. A regra geral é essa, o princípio da entidade. Contudo, nós temos uma possibilidade de fazer um contrato de compartilhamento de despesas em que uma empresa, por exemplo, a holding, ela paga um servidor lá nos Estados Unidos R$200 mil. Só que ela faz um contrato de compartilhamento de despesa para poder ratear entre as empresas do grupo. Por quê? Porque todas as empresas do grupo estão usando desse servidor. Então, vou ratear entre, por exemplo, um critério é proporcionalizar isso com base no faturamento de cada uma. Então, é importante entender o compartilhamento das despesas, inclusive, empresas de lucro real têm feito muitos estudos de planejamento tributário envolvendo compartilhamento de despesas. Alocação da dedutibilidade. A alocação da dedutibilidade envolve o seguinte, poxa vida, a empresa do lucro real, a holding, ela está no lucro presumido. Ela não utiliza essa despesa. Mas eu tenho uma empresa do grupo, que é a empresa filha, ela está no lucro real. Então, eu poderia alocar um pouco dessa dedutibilidade na empresa do lucro real. Então, isso é uma vantagem. Isso é importante. Tributação dos reembolsos. Bom, aí é o risco, se você não organizar bem, pode ter o risco de tributação de reembolso. Por isso que tem que ter um contrato bem feito. Se tiver operação internacional, por exemplo, uma empresa aqui ou outra empresa controlada lá na China, aí está sujeito a preço de transferência, tá? Que é uma proteção da legislação brasileira. Tá? Envolve tributação internacional. Grupo econômico. Grupo econômico, na verdade, nós vamos falar disso justamente num grupo econômico, né? Aplicar o compartilhamento de despesas dentro de um grupo econômico. Requisitos para uma estrutura válida. Existência de um contrato, que eu já falei. Previsão de um critério objetivo e razoável de rateio. Então, um critério objetivo e razoável de rateio é justamente o caso de proporcionalizar com base no faturamento. Então, a empresa X tem um faturamento, a outra tem outro, a empresa filha tem um faturamento, a filha 1 tem um faturamento, a filha 2 tem outro faturamento, a filha 3 tem outro faturamento, eu proporcionalizo com base no faturamento de cada uma e cada uma paga proporcional àquilo que está tendo renda. Rateio de atividade meio e não de atividade fim. Tá? Rateio de atividade meio, que eu quero dizer o seguinte, as despesas que estão relacionadas com compartilhamento, as despesas desse compartilhamento é da atividade meio, ou seja, um servidor, alguma despesa administrativa pelo qual é necessário para todas as empresas. Inexistência de margem de lucro, óbvio, a empresa que está pagando isso, ela não tem que cobrar mais do que, não tem que receber mais do que o gastou, entendeu? Se foi gasto R$200 mil em nome da holding, então esses R$200 mil vai ser dividido entre as empresas do grupo sem margem de lucro, não tem que pagar nada de ter margem de lucro para poder reembolsar os valores. Todas essas decisões aqui que eu relacionei para vocês tratam de compartilhamento de despesas. A mais importante delas é a solução de consulta número 8 de 2012, que traz as condições. Essa daqui, se você seguir ela, não tem erro. Que ela vai falar o seguinte, são características do contrato de compartilhamento de custos e despesas a divisão dos custos e riscos inerentes ao desenvolvimento da produção, obtenção de bens e serviços ou direitos. Ou seja, você vai dividir a divisão dos custos e riscos, está no contrato isso, né? Colocar no contrato que vai haver a divisão dos custos e riscos. Exemplo, o que eu quero dizer com riscos? Se eu estou pagando em dólar, todo mundo vai assumir o risco de assumir essa despesa em dólar. Pronto, convertido em dólar hoje está altíssimo o dólar, não tem problema, assumimos risco. Agora, uma não pode ficar com um risco menor do que a outra, aí, né? Tem que dividir os riscos. A contribuição de cada empresa ser consistente com os benefícios individuais esperados ou recebidos efetivamente. Então, que é o quê? O mais interessante aqui é que seja feito com base no faturamento, porque é os benefícios que cada uma pode ter. Previsão de identificação do benefício especificamente a cada empresa do grupo. Caso não seja possível assumir
que a empresa possa esperar qualquer benefício da entidade desenvolvida, tal empresa não deve ser considerada parte do contrato. Óbvio, digamos que eu tenho uma empresa que não tem faturamento zero, ela não está utilizando aquele serviço, então ela não deve nem entrar no contrato. Certo? É o critério aqui que a Receita Federal diz, né? A pactuação de reembolso, pactuação de reembolso, assim entendido o ressarcimento de custos correspondente ao esforço ou sacrifício incorrido na realização de uma atividade, sem parcela de lucro adicional. Óbvio, tem a pactuação de reembolso, tudo para não correr risco de ter considerado uma receita, né? Não pode ser considerado, não pode ter margem de lucro, né? Não tem que ter lucro adicional. É só reembolso daquilo que foi pago por uma e eu quero que você me devolva o valor que eu paguei. O caráter coletivo da vantagem. Óbvio, por que é o caráter coletivo da vantagem? Se a gente contratar o servidor em nome de um CNPJ, nós vamos ter vamos dizer lá, um benefício com o fornecedor nos Estados Unidos, que o preço é melhor. Agora, se cada um de nós for lá e contratar o servidor, vai ter um benefício muito menor e o custo talvez seja maior. Então, talvez seja esse. É a mesma coisa que você comprar 1.000 e com a intenção de comprar uma, separado. O preço de 1.000 é bem menor do que uma, né? Então, é o caráter coletivo da vantagem. A remuneração das atividades, independente do seu uso efetivo, sendo suficiente a colocação à disposição das atividades em proveito das demais empresas do grupo, que aí tem que colocar à disposição a remuneração das atividades independente do seu uso efetivo. Aí tem que ser colocação à disposição, tem que estar à disposição das empresas também. Tá? Bom, a previsão de condições tais que qualquer empresa nas mesmas circunstâncias estaria interessada em contratar. Óbvio, porque se eu tiver uma empresa de TI, por exemplo, em que eu quero entrar nesse rateio aí, para mim seria interessante, por quê? Porque eu vou pagar mais barato do valor dessas despesas que eu pago lá de servidor do que pagando sozinho, né? Então, isso comparado com o mercado. Então, essas são as condições da Receita Federal que devem ser pré-estabelecidas em contrato para poder ter validade. Beleza?